Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos ver aqui um assunto muito interessante e muito importante, onde ele trata dos números inteiros. Pessoal, os números naturais, eles são números onde eles começam a partir do zero e vão para os positivos no sentido infinito. Como assim sentido infinito? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, então é a contagem normal que nós estamos habituados a fazer. Já os números inteiros é um pouco diferente, por quê? Porque além de envolver os números naturais, eles começarão também a envolver números negativos. De repente você pode perguntar onde que os números positivos e negativos podem ser utilizados em tua vida, no teu cotidiano. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos de como isso aparece, tá? Imaginemos então a temperatura de um ambiente, a temperatura da tua cidade. Quanto menor for a temperatura, mais frio você vai sentir. E de repente lá na Antártida, que é o continente, né? Lá consegue-se alcançar temperaturas negativas, ou seja, é muito frio, tá? Uma outra situação é quando você considera a profundidade. Então imaginemos o seguinte, tem algo chamado que é o nível do mar. Desse nível do mar, se eu subo, aí os valores são positivos. Se eu desço, a gente considera as medidas negativas. Então, se você vai descer na água, eu tenho uma profundidade de menos 30 metros, de menos 15 metros e assim sucessivamente. Mas também tem uma situação que é até bem triste, que é quando você vai sacar um dinheiro no banco, vai ver teu saldo, o saldo é negativo, aí não tem como, né? Então, de repente, tu está com um saldo negativo em R$100, R$50, seja lá qual for o valor, tá bom? Então, reparem que, embora a gente não consiga perceber muito, mas os números inteiros, eles nos seguem também em nossa vida, tá? Outra coisa importante é verificar o seguinte. Primeiro é o símbolo. O símbolo dos números inteiros sempre é essa letra Z com dois tracinhos na sua parte oblíqua. Essa parte aqui que está um pouco descida, tá? Tenho aqui ó, a letra Z e a letra Z também com dois traços. Então, para diferenciar da letra Z do nosso alfabeto, a gente coloca a letra Z com esses dois traços, onde você vendo isso em qualquer texto, já sabe que essa letra Z é referente ao conjunto dos números inteiros. Outra coisa importante a verificar aqui é o seguinte, repare que esse conjunto possui reticências aqui no seu final e possui reticências aqui no seu início. O que isso quer dizer então? Quer dizer que esse conjunto ele é infinito, tanto para um lado quanto para o outro. Vamos traduzir aqui. Isso quer dizer o seguinte, que esse conjunto dos números inteiros, eu não sei nem onde ele começa e nem onde ele termina. Por quê? Porque ele vem do infinito dos negativos e vai até o infinito dos positivos, tá? E aqui o número zero, como eu coloquei bem aqui embaixo, ó, o zero é um número especial, pois ele não é considerado nem positivo e nem negativo. Até mesmo pelo fato de nós conhecermos e sabermos que o número zero é chamado de número neutro. Então, o número zero ele não é considerado nem positivo e nem negativo. Logo, então, esse zero é a base ou é o ponto de início a considerar os números positivos e os números negativos dentro do conjunto dos números inteiros. O que isso quer dizer? Simples. Que a partir do número zero para a sua direita, eu tenho valores positivos. Automaticamente, a partir do número zero para a sua esquerda, nós temos valores negativos. Então, pessoal, é importante que você repare, que você saiba que, a partir do estudo dos números inteiros, a gente pode ter uma complicaçãozinha um pouco maior dentro da matemática, por quê? Porque começarão a aparecer os números negativos. E quando a gente for trabalhar a relação das operações matemáticas, nós utilizaremos regras diferentes das que a gente já está acostumado a utilizar, tá bom? Vamos aqui então, olha só. Mais 1, mais 2, mais 3 são números inteiros positivos. Outra coisa importante, tá? Quando a gente tratar de números inteiros positivos,
Esses números, eles poderão vir acompanhados do sinal da adição ou do sinal de soma, certo? Ou não. Aqui, por exemplo, no conjunto, eles não têm sinal. Mas saiba que, embora qualquer número ele não tenha sinal, ele é considerado também como um número inteiro positivo. Logo, então, os positivos podem vir acompanhados do sinal de adição ou não, ok? Menos 1, menos 2, menos 3, seguindo, são números inteiros negativos. Logo, essa ideia que eu acabei de lhes dar, ela não pode acontecer com os números inteiros negativos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para que a gente possa analisar e reconhecer um número inteiro negativo, obrigatoriamente ele tem que vir acompanhado do sinal de subtração, do sinal de números negativos, tá? Outra coisa importante também é que esses sinais, na verdade, eles sempre deverão estar localizados à esquerda do número, nunca à direita. Então quer dizer que primeiro vem o sinal e depois vem o algarismo, nunca o contrário. Então você não vai ter 2 menos, 3 menos, 3 mais, isso não existe, tá? Então, primeiramente, a ordem de colocação ou a ordem de posição é sinal, algarismo, sinal, algarismo. Legal, pessoal? Então, nesta nossa aula, nós vimos aqui em relação ao básico de como reconhecer números inteiros, tá? Onde os números inteiros são reconhecidos no seu conjunto pela letra Z, onde essa letra Z ela possui 2 tracinhos, tá? E os números inteiros, eles envolvem números positivos, números negativos e também o zero. Sabendo que o zero é a base disso, pois o zero é um número neutro. Então, a partir do zero, nós temos valores positivos ou a partir desse zero, nós temos valores negativos. E outra coisa importante é que você sempre tem que verificar o sinal do número. Se o número é positivo, nós podemos ter em sua composição esse sinal de adição ou não. Já se o número é negativo, obrigatoriamente o sinal de subtração tem que aparecer junto dele. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.